Lídias, graça e paz. Vamos começar então a nossa lição de número 4. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos por essa oportunidade de estarmos aqui para aprendermos um pouco mais da Tua Palavra e caminharmos, Senhor, nesta lição tão importante sobre a vida de Jó. Espírito Santo, venha nos dar entendimento e revelar aquilo que tens para o nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Vamos começar então a lição de número 4, 25 de outubro de 2020. O tema da nossa lição é o drama de Jó. O drama de Jó, e como eu tenho sempre pedido às irmãs, façam a leitura semanal, a leitura diária, que te ajuda muito no entendimento da lição como um todo. Então, até nós chegarmos na próxima aula, você vai fazendo a lição da próxima aula, lendo todos os comentários diários, todas as citações dos versículos diários durante a semana. Aproveitando, faça um culto doméstico na sua casa, com essas mesmas passagens, com essas mesmas referências. E nós vamos falar sobre isto nesta aula ainda de hoje, sobre o culto doméstico. Nosso texto áureo está em Jó, capítulo 2, versículo 21. E disse: "No saí do ventre de minha mãe, e no tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor." Verdade prática: a despeito das grandes provações que se abatem em nossa vida, à luz do exemplo de Jó, devemos permanecer fiel ao Senhor. E o ponto central da nossa lição diz assim: o sofrimento se abate sobre o justo. Algumas pessoas incorrem no erro de achar que porque somos servos do Senhor, nós não podemos sofrer dano algum, nós não podemos ter problema na vida. Se eu sou serva de Deus e estou passando por provações, lutas, alguém vai dizer assim: está em pecado. A irmã está devendo alguma coisa, porque ela está passando por prova. E, irmãos, a palavra diz assim que o sol nasce para os justos e para os injustos. A luta que vem sobre o ímpio, ela vem também sobre o justo. E nessa lição sobre Jó, durante ainda todo o percurso, nós ainda temos 9 aulas pela frente, a cada lição nós vamos entender isso. Por que nós passamos por provações? Ou consequências daquilo que nós fazemos, né? Nossa leitura bíblica em classe está em Jó, capítulo 1, a partir do versículo 13 até o 22. E depois, no capítulo 2, do versículo 6 até o 8. Eu vou ler com vocês o Jó, capítulo 2, do versículo 6 até o 8, aqui no finalzinho da leitura bíblica em classe, e você faça toda a leitura na sua casa, tá? Toda a leitura bíblica, faça em casa. Jó, capítulo 2, versículo 6 diz assim: "E disse o Senhor a Satanás: Eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a sua vida." Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. Nesta lição, irmãs, nós veremos a calamidade que se abateu sobre a vida de Jó. E a partir desse drama, temos a oportunidade de refletir a respeito do sofrimento e o modelo de comportamento que o cristão deve ter para a própria vida diante das adversidades. Todos nós passamos por lutas, é verdade. Mas como nós reagimos a esta luta, diz muito a respeito de quem nós somos enquanto cristãos, enquanto fé, não é? Às vezes nós vimos a igreja, nós ouvimos a palavra, mas diante da primeira barreira que nós nos deparamos, a igreja já não é o lugar de refúgio mais. Deus já não é o meu protetor. Eu abro a boca e já blasfemo. Estou indo na igreja, de que está me adiantando? Não está adiantando nada. Você já ouviu essa frase? Depois que eu fui para a igreja, eu só passo luta.
E aí nós incorremos no erro de perder todas as bênçãos que o Senhor tem para nós. Porque abrimos a nossa boca e ao invés de louvarmos a Deus, adorarmos a Deus como Jó fez, nós murmuramos. Porque estamos passando pela tribulação. E Jesus, ele não nos enganou a respeito de que era servir a ele, de que era viver no mundo como cristãos. João capítulo 16 e versículo 33 é um texto que às vezes a gente até gosta de citar muito. Ele diz assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Quando você diz para uma pessoa, vem para o Senhor Jesus, Jesus te ama, Ele quer te salvar, nós não contamos para ele que ele vai passar por luta, não. Nós só contamos para ele que Jesus vai te salvar. Mas tudo isso é um processo e Jesus não nos deixou enganados. Ele disse, no mundo tereis aflições. E ele dá logo depois a receita de como continuar. Mas tende bom ânimo, porque eu venci. E o versículo vai só até aí, tá, irmãs? Porque eu venci. Não vai até aí, você também vencerá, não. Não está escrito isso lá, não. Porque eu venci. Vamos à nossa introdução. A provação de Jó fez com que sua vida se tornasse um verdadeiro drama. E nem mesmo os mais aclamados cineastas seriam capazes de dramatizar algo semelhante. Da condição de homem mais rico e admirado do Oriente, ele tornou-se não apenas um pobre moribundo, mas na visão de seus amigos um pecador revoltado e arrogante. E esta, na verdade, é muitas vezes a maneira como as pessoas nos veem quando nós estamos passando por lutas. Por isso que eu digo para vocês a respeito do nosso testemunho quando estamos passando no vento. Diz muito de como nós somos, de quem nós somos diante do Senhor. E aí, quando você para pensar a respeito do sofrimento de Jó, não foi pouco. Há um rabino que fez um estudo e ele afirma que Jó foi o homem, o ser humano, que mais sofreu na face da terra. E aí, quando você para pensar no sofrimento de Jó, o sofrimento de Jó, ele era multifacetado. Porque às vezes nós somos abatidos numa esfera da nossa vida, financeira, emocional, psicológica, espiritual, não é? Mas não tudo de uma vez. Você não vai passar por tudo de uma vez. E Jó foi pego de surpresa e tudo de uma vez. E aí o sofrimento dele era físico, era social, emocional e espiritual. Ele estava em dor e tormento e tinha grandes dificuldades. É tanto que quando nós começamos a ler o livro de Jó, quem já está lendo o livro de Jó viu isso, logo no capítulo 3, Jó já amaldiçoou o dia que ele nasceu. No capítulo 3 ele já fala, não devia ter nascido. Por quê? Porque o sofrimento, ele te coloca contra a parede. E a sua vontade é reagir àquilo de alguma forma, da melhor forma possível. Então ele tinha grande dificuldade. E usa palavras muito pesadas. No âmbito físico, ele teve insônia, perdeu peso, ficou com olhos vermelhos, olheiras profundas, porque a primeira coisa que aparece na nossa vida quando nós estamos com algum problema, principalmente físico, é o rosto, né? A Bíblia diz que a alegria formoseia o rosto, só que a tristeza também te detona. Você fica com olheiras profundas, cai a pele, descama, e aí Jó perde o peso, fica com olhos vermelhos, olheiras profundas, emagrece, tinha calafrios, dores nos ossos, a pele enegreceu e descascou, tinha febre, furúnculos, porque aquilo que ele coça são os machucados que iam aparecendo nele, né? E aí, socialmente, o que aconteceu com Jó socialmente? As pessoas rejeitavam, zombavam, escarneciam e até as crianças debochavam dele. Pensa, irmã. Por isso não tinha alegria. E na sua angústia e amargura sentia que estava na escuridão. Isso é um momento que você, quando a gente está passando por prova, a gente não tem sol que brilha na sua vida. Você se sente numa caverna, abandonado, não é mesmo? E aí, além de estar em angústia e na escuridão,
Ele está em desespero, né? Todos os amigos e parentes o abandonaram. Totalmente sem esperança, Jó se encontrava. E principalmente, né, irmãs? Ele via a resposta dele de Deus. Deus estava o quê? Deus estava parado e aparentemente desinteressado em Jó. Você já teve aquela sensação que está o mundo caindo na sua cabeça e aí você vai orar e Deus não fala nada com você sobre aquilo? O céu está de bronze e a luta só te apertando. Jó teve um nível de sofrimento que realmente ninguém suportaria. Sem até mesmo, tem pessoas que tiram a vida na hora do sofrimento, né? Não tem esperança nenhuma e acha que mais fácil é acabar com tudo. E esta é uma lição que fica para as nossas vidas a respeito de Jó. De uma vida abastada, piedosa e fraternalmente estruturada, Jó mergulhou em um mar de calamidades. De repente, tudo se desmoronou. Os rebanhos foram roubados e dizimados, os empregados foram assassinados e outros mortos em desastres aparentemente naturais. Nós vimos semana passada que não foi natural. Satanás instou para que aquilo acontecesse. Trabalhou para que aquilo acontecesse. Cenas difíceis de esquecer. Refletir sobre como Jó reagiu a tudo isso é o objetivo desta lição. E aí eu quero abrir um parênteses aqui com vocês. Nós temos provas. Passamos por provas, sim. E o Senhor permite essas provas. Até mesmo para que nós sejamos moldados, aprovados, tá? No reino do Senhor. Mas tem coisas que acontecem em nossas vidas que não é prova. Que não adianta falar que foi Deus que está permitindo, que está fazendo aquilo com você, e nem dizer que Satanás é que pôs a mão dele. Não. Tem coisa que é consequência das nossas atitudes. Vamos ser sinceros a respeito disso. Toda a ação, isso é física, toda a ação vai virar uma reação. Vai causar uma reação. Se eu dou um murro no copo, o copo não vai ficar quieto, o copo vai cair. Então, essa minha ação gerou uma reação. Tudo aquilo que eu faço sem direção de Deus, sem buscar do Senhor o que eu deveria fazer, sem tomar tempo, faço no ímpeto, vai gerar uma reação que talvez pode ser boa, mas também pode ser ruim, vai gerar uma consequência. E tem muitas coisas que nós entramos em tribulação e luta por consequência das nossas escolhas, tá? Irmã, eu sou livre para escolher? Você é livre para escolher. Olha que importante isso, o Senhor nos deu livre-arbítrio. A escolha é nossa, andar com Ele ou não. A escolha é nossa, ouvir o que Ele tem para dizer para nós ou não. A escolha é nossa, esperar o tempo dEle para as coisas acontecer. Mas a escolha é nossa também para adiantar o processo, passar na frente, achar que Deus está demorando demais. E aí, quando nós tomamos uma atitude fora da direção do Senhor, fazemos aquilo que nossa cabeça acha que deve ser feito, ou que a gente pensa que pode dar conta no braço, e não dá, acolher a consequência não tem como fugir dela, não. Eu até usava uma frase muito tempo atrás, como frase das minhas redes sociais, plantar é opcional, colher não. Então escolha bem as suas sementes, porque a colheita não tem como fugir dela. Aquilo que você plantar, você vai colher. Ruim, é ruim. Bom, pode ser bom, tá? Todo mundo que mexe com plantação sabe de uma coisa. Você jogou a semente lá, ela encruou, não reagiu, não virou a planta que você esperava, você vai ter que ir lá no solo e tirar ela mesmo apodrecida. Você vai ter que tirar a semente. Então escolha a sua semente, irmã. Preste atenção onde você está, o solo que você está semeando, onde você está plantando, o que você está esperando. Porque da consequência você não foge. Você tem escolha para o que você vai fazer. Agora a consequência do que você fez, essa aí você não vai ter como fugir dela, não. Então nós temos provas, mas também temos consequência das nossas escolhas. Vamos então ao nosso primeiro tópico. A tragédia
de natureza econômica. É o primeiro tópico dessa lição. E o primeiro subtópico é o sucesso na esfera comercial. O autor sagrado já havia sublinhado que Jó era o maior de todos os do Oriente. Lá no capítulo 1 fala sobre isso. O respeito e a admiração, a riqueza e a prosperidade do homem de Uz contribuíram para a construção dessa imagem. O autor já havia destacado a riqueza e a prosperidade de Jó, medidas pela grande quantidade de animais e servos a serviço dele. O comércio e a atividade do campo eram suas principais atividades. Devido à sua grande riqueza, não são poucos autores que igualam Jó a grandes industriais e empresários contemporâneos. E aí nós chegamos numa situação: ser próspero. O fato da pessoa ser próspera, ser muito rica, não significa que ela tenha a bênção de Deus. Ela só tem riquezas, mas ela não tem a bênção de Deus. E tem muitas pessoas que não têm riquezas, mas são abençoadas por Deus. Ser próspero não é você ter mansões, iates, fazer viagens milionárias. Isso não é ser próspero. Ser próspero é você ter de Deus a bênção sobre a sua vida, e tudo aquilo que você precisa, o Senhor não vai deixar faltar para a sua vida. Porque tem gente que tem muita riqueza, mas não tem paz, não tem alegria. A família toda é um desastre. Tem pessoas que governam a sua casa com mão dura porque tem muito dinheiro e traz aquilo tudo ali travado, filhos debaixo de um cabresto, só a pessoa que cuida daquilo e só eu que tenho o poder para poder fazer isso, e em 24 horas cai duro e morre. E aí? Como vai ficar essa família? Totalmente desestruturado, tem tanto dinheiro na mão, mas não sabe fazer nada. E muitos perdem grandes fortunas depois que morre a pessoa que cuidava daquilo. Então, e não é pecado, tá, irmãs? Não é pecado você ser rico. Pecado é você se agarrar a esse dinheiro. Esse dinheiro ser o Deus da sua vida. Nós falamos sobre isso nas aulas passadas já. Dessa forma, Jó se destacava no Oriente como um homem de negócios. E Timóteo, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10, vamos ler lá. Semana passada nós fizemos essa leitura, mas eu quero rever com vocês, para nós gravarmos bem na mente o que a palavra do Senhor diz. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. Eu gosto de citar esses versículos, porque nós aprendemos bastante, não é? Com essas referências. Inclusive na revista mesmo tem algumas referências que vocês podem ler, viu? Quando vocês estiverem lendo a revista, pare um pouquinho e leia essas referências, porque elas dizem respeito ao assunto da lição. Olha o que o versículo 10 diz, de 1 Timóteo capítulo 6. Pois o amor, o dinheiro é uma fonte de todos os tipos de males. E algumas pessoas, por quererem tanto ter dinheiro, se desviaram da fé e encheram a sua vida de sofrimento. Então, não é pecado você ser rico. Pecado é deixar que esse dinheiro domine a sua vida, que seja o seu Deus. Que você não respeite mais ninguém, que você não conheça mais ninguém, que você se torne o Deus da sua vida. Isso com certeza te trará grandes prejuízos. Mas tudo aquilo que o Senhor colocar na sua mão, que o Senhor te der, seja próspero em abençoar o outro, seja próspero na sua casa, seja abençoado na sua vida, porque o Senhor está te dando, então use com alegria, tá, irmãs? Vamos ao nosso segundo subtópico, o sucesso na esfera do campo. A atividade do campo era, sem dúvida, o principal negócio de Jó. O fato de que ele tinha tantas juntas de bois a seu serviço demonstra que ele era um agricultor que possuía uma grande extensão de terras, e não um nômade, como alguns autores supõem. O que é um nômade? Muito na Palestina. Na Palestina tem várias tribos que são nômades. Pessoas que moram um período aqui, quando for mês que vem ele junta a casa todinha e muda para outro lugar. Às vezes nós usamos muita referência dos ciganos, né? Que os ciganos não têm parada. Isso é um povo nômade, é uma parcela da cidade, é uma parcela da sociedade dos que são nômades. Mas tem várias outras etnias que também
primam por isso e são nômades e vivem mudando de lugar para lugar. Jó não. Jó é uma referência de que ele tinha muitos bens e era fixo ali. Ele tinha uma fazenda enorme com muitos gados, muitas ovelhas e era tudo ali. Conhecido como o mais rico e influente do Oriente. Outra referência que eu quero deixar para vocês é Lucas capítulo 12. Evangelho de Lucas capítulo 12. E lá no versículo 34. Olha só o que diz Lucas capítulo 12, versículo 34. Pois onde estiverem as suas riquezas, aí estará o coração de vocês. Quando eu digo para vocês que o dinheiro é a raiz de toda amargura, é porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda amargura, é porque a Bíblia diz, Jesus diz assim que onde estiver a sua riqueza, estará o seu coração. Se o seu coração estiver no dinheiro, a sua riqueza está aí. Mas se o seu coração estiver no Senhor, ainda que você tenha muitos bens, assim como Jó tinha, o seu amor continua no Senhor. E aí nós temos duas situações. A melhor forma de usar esses bens que o Senhor está entregando na sua mão. Eu tenho amor a Deus. Então, porque eu amo o Senhor mais do que eu amo o dinheiro, os bens que eu tenho, eu sei como usar esse dinheiro para abençoar a minha casa e para abençoar a vida dos outros. A palavra diz assim que ficarão de fora os avarentos. Avarentos são aqueles que a raiz, que o amor dele é o dinheiro. Então ele tem muito dinheiro. Vou dar uma referência para vocês que as irmãs devem lembrar com certeza. Tio Patinhas é o avarento da história mundial. Todo mundo, quando se refere a um avarento, a primeira imagem que vem é da história do tio Patinhas. Tinha um caixa forte com muito dinheiro, mas vivia miseravelmente. Tem muita gente assim, que tem dinheiro, mas escolhe uma vida de miséria. Este é o avarento, porque o Deus dele é o dinheiro. E aí, quando nós pensamos numa contrapartida, como curar isso? Irmão Osana, eu sou muito apegado ao dinheiro. Você não está entendendo. Eu quero até fazer o bem, mas não dou conta. Eu sou apegado ao dinheiro. Dinheiro para mim é tudo. Você tem como mudar isso. E a cura para isso é fazer para o outro. É você começar a exercitar o amor na vida do outro. Então aquilo que você tem, você vai doar. Você vai doar para instituições, você vai ajudar o próximo. Tem alguns irmãos que nós conhecemos que às vezes precisam de tanta coisa e nós nos privamos, porque é tudo meu, é tudo meu, é tudo meu. Ah, eu comprei isso aqui, eu não posso dar para ninguém não. Pode sim, você pode dar sim. E quanto mais você abençoa a vida do outro, mais você tem, sabia disso? Quanto mais você abençoa a vida do outro, mais você tem. Eu posso dizer isso para vocês, não como uma história que eu ouvi de alguém, mas é algo que eu vivencio no meu dia a dia. Quanto mais eu abençoo, mais o Senhor tem me dado. E eu fico assim, maravilhado com a bondade do Senhor na minha vida. Porque eu mereço? Não. A palavra diz assim que melhor coisa é dar do que receber. É melhor eu ter para dar do que eu precisar receber. Então, desfrute das melhores coisas que o Senhor tem para a sua vida. Seja abençoador na obra do Senhor, seja abençoador daquelas pessoas que estão em situação de risco, seja abençoador na sua casa. Tem gente que não abençoa nem a sua casa. E está sempre precisando. Tem, mas está sempre precisando. Olha que incoerência. Por quê? Porque o amor dele é o bem que ele tem e não ao próximo. E se nós não amamos ao próximo que nós vemos, como que nós amamos a Deus que nós não vemos? Não é verdade? Vamos ao nosso terceiro subtópico, o ataque do diabo na esfera comercial. Porque Satanás, ele entrou na vida de Jó para acabar com tudo e fazer Jó blasfemar contra Deus. E aí ele foi na parte comercial, que ele vendia de tudo que ele tinha, comercializava os animais, lidava com várias esferas de negócio. Ele acabou com isso. Aí veio o campo, né? Toda a fortuna dele, os bens, as extensões de terra que ele tinha,
acabou também. Aí, depois o que sobrou? A parte comercial dele. Vamos lá. Satanás atingiu o centro das atividades comerciais do patriarca. O adversário procurou retirar aquilo que, graças ao trabalho duro, Jó havia conquistado. Jó era rico, irmãos, de forma legítima, tá? Jó não passou a perna em ninguém, não fez nenhuma falcatrua, não teve nenhum ato de corrupção, não. Ele era rico com o esforço do próprio suor dele. E você já parou para pensar quando você faz um esforço enorme, economiza de todos os lados, traz tudo certinho, e aí você faz um investimento. Comprei um carro novo, nunca tinha tido um carro zero, meu sonho era ter um carro zero, comprei. Passado 15 dias você sai com o carro e bate o carro. Sua alma chora, não chora? Agora você imagina Jó, tudo que ele construiu, e de um dia ele perde tudo. A intenção de Satanás era fazer ele blasfemar mesmo, era fazer ele sentir na pele que tudo aquilo que ele estava perdendo era porque Deus tinha virado as costas para ele. A intenção de Satanás quando ataca a nossa vida é justamente fazer com que nós abertamente expressemos em quem nós estamos confiando. Porque se Jó confiasse só nisso, qual foi a reação que ele teve? Se Jó confiasse só nos bens que ele tinha blasfemado. Mas aí no nosso textuário está a resposta à reação de Jó. O que Jó disse? Lá no capítulo 2, no versículo 21. Nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Já deu um cala-boca de Satanás. A maneira como nós reagimos quando nós perdemos diz onde está o nosso coração, em quem nós estamos confiando. E aí nós precisamos prestar atenção a respeito disso. Assim destruiu os animais e o pessoal a serviço dele, desestabilizando financeiramente. Seu negócio foi à bancarrota. Sem animais de carga, o transporte estava prejudicado. A maneira como Jó reagiu a essa bancarrota aqui mostrou quem era Jó diante do Senhor. Quarto subtópico: o ataque do diabo na esfera do campo. Da mesma forma que atingiu os negócios de Jó na esfera comercial, Satanás o atingiu também na esfera do campo, destruindo a sua fonte de produção de proteínas e laticínios. Era preciso muito equilíbrio para não se desesperar diante de um quadro tão sombrio. Como você reagiria a isso? Para e pensa, na esfera da sua vida, como você reage se acontecer alguma coisa que te faça perder muito? Diante do Senhor, faça essa reflexão. Aqui é necessário fazer uma ponderação. Evidentemente que nem sempre o empreendedorismo de alguém que quebra por investidura de uma ação maligna direta. O que você quer dizer com isso, irmã Osana, sobre influência direta para perder tudo? Essa quebra pode acontecer por uma crise mundial que nós estamos passando agora, que a pandemia gerou uma crise mundial. Tem muita gente desempregada por causa da pandemia. Tem muita empresa quebrada por causa da pandemia. Essa pode acontecer por uma ação de Satanás? Pode acontecer por uma ação de Satanás, sim. Mas o que eu quero fazer vocês pensarem aqui agora é a respeito da falta de nosso controle. Porque a nossa falta de planejamento, de organização, de colocar preto no branco daquilo que nós estamos fazendo, também pode nos levar a quebrar. E não só uma empresa, mas nós mesmos, pessoa física. Porque nós não planejamos direito. Não pensamos naquilo que nós estávamos comprando, naquilo que nós estávamos investindo. E aí, corre-se o risco de nós dizermos: olha, o diabo veio e me tomou tudo. Não foi o diabo. Foi a minha falta de planejamento. Lembra lá atrás que eu falei sobre consequência das minhas atitudes, daquilo que eu faço, das minhas escolhas? Claro que Jó não sabia que quem estava investindo contra ele era Satanás. Ele só viu tudo ser destruído. E muitas vezes nós nos pegamos assim. Nós não sabemos de onde que veio o tiro.
ou de onde que veio a pancada, mas alguma coisa aconteceu que nos desestabilizou, não é verdade? E aí, continuando aqui na lição, foi uma ação maligna e em muitos casos hoje também o é. A ação contra Jó foi maligna. E quando eu paro para falar com vocês a respeito que pode ser também nossas consequências das nossas escolhas, eu tenho que dizer também que às vezes pode ser sim uma ação maligna para tirar o nosso foco daquilo que o Senhor tem para nossas vidas. E aí, para fechar aqui, eu quero deixar duas referências, irmãos. Uma que fala sobre planejamento no mesmo livro de Lucas. Lucas capítulo 14. Eu quero ler com vocês Lucas capítulo 14. É uma passagem muito importante para nós. O versículo 28 ao 30. Leiam comigo, por favor, do versículo 28 ao 30. Olha o que Jesus disse. Por isso que eu digo para vocês que a Bíblia é o nosso manual. Se um de vocês quer construir uma torre, primeiro senta e calcula quanto vai custar, para ver se o dinheiro dá. Se não fizer isto, ele consegue colocar os alicerces, mas não pode terminar a construção. Aí todos os que virem o que aconteceu vão caçoar dele, dizendo: este homem começou a construir, mas não pôde terminar. Olha que palavra, irmãs. Jesus estava falando num outro contexto, é verdade. Ele estava falando sobre a nossa vida espiritual. Mas é uma lição para a nossa vida prática. Às vezes nós ficamos frustrados e motivo de chacota de algumas pessoas por dizer: falou que ia fazer isso e isso e isso, aí começou e não deu em nada. Então, para que isso não aconteça, o que a palavra diz? Que eu devo sentar e fazer o cálculo, fazer um planejamento daquilo que eu vou fazer, para ter certeza que eu vou conseguir chegar até o final. Porque senão eu fico frustrado. E quando eu fico frustrado, eu abro a minha boca e falo um monte de coisa que não precisa falar, desnecessário. E isso não traz nenhum benefício para mim. E a outra palavra é 1 Coríntios capítulo 14. Só para nós fecharmos esse tópico, 1 Coríntios capítulo 14 e versículo 40. Leiam comigo, por favor, aqui no último versículo do capítulo 14. O que diz: portanto, façam tudo com decência e ordem. Nós só precisamos ter organização, ordem nas coisas e sentarmos e fazermos o nosso planejamento. Porque tem coisas que podem ser uma ação do maligno, mas há muitas das coisas que é só porque nós não organizamos mesmos. E aí não adianta nós culparmos Satanás ou falar que Deus está dando prova. É nossa falta de organização mesmo. Vamos ficar atentos com isso, porque nós aprendemos a respeito disso aqui, nessa lição. Segundo tópico, tragédia de natureza familiar. Onde aconteceu, onde o Satanás foi bater em Jó. Primeiro subtópico, filhos. A tragédia que se abateu sobre Jó foi de fato catastrófica. Ele perdeu em um só dia seus 10 filhos de forma calamitosa. 7 filhos e 3 filhas. E aí, quando nós vamos lá para o finalzinho de Jó, que Deus restitui tudo em dobro, né? E aí eu já ouvi essa pergunta uma vez, falando por que Jó não teve então 20 filhos? Porque os filhos de Jó, eles morreram na terra, para este mundo. Mas a vida eterna continua. Esses filhos ainda são de Jó na eternidade. Voltaram para o Senhor. Então o Senhor deu a ele outros 10 filhos. Ele não dobrou a quantidade de filhos, porque os filhos não acabaram foi as terras, os bois. Os filhos não, eles estão na eternidade. E aí o Senhor deu a Jó mais 10 filhos. Inclusive as filhas de Jó são comparadas para aquela época as mulheres mais lindas da terra. Para quem está lendo Jó aí, se já chegou no final, já viu essa passagem aí. O texto sagrado diz: estando os teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram.
E aí nós vamos lá na primeira lição, no primeiro capítulo, que Jó orava pelos filhos. E este é um tópico muito importante a respeito de filhos, irmãs, porque eu não tenho filhos, é verdade. Mas é importantíssimo nós refletirmos a respeito da ação de Jó, a respeito da família dele. O texto diz que Jó orava pelos seus filhos e oferecia sacrifício pelos seus filhos. Os filhos são a herança do Senhor. E você deve abençoar seus filhos. Nós já falamos sobre isso. Nada de palavra de maldição. Nada de palavra que desconstrua o seu filho. Nada de palavras que vai lá na frente pesar sobre a vida dos seus filhos. Abençoe seu filho. Porque o que nós vimos hoje são muitos pais só presenteando. Dá presente, dá presente, dá presente, dá presente, dá tudo que o menino tem. Quer, você entra no quarto do menino, não tem nem como o menino dormir no quarto de tanto presente, de tanta coisa que o menino quer. Os jogos que quer, a internet o dia todo, tudo aquilo está ocupando o seu lugar na vida do seu filho. Filho não precisa de presente. Filhos precisam de um pai presente, de uma mãe presente. E temos, e eu vou repetir isso que eu já disse numa aula passada, nós temos alguns casos que falta uma figura do pai na casa. Mas a mãe está presente e essa mãe precisa sentar com esse filho. Fica algum tempo separado, porque trabalha, porque, claro, nós temos a nossa vida. Mas é necessário organizar as coisas de maneira que seu filho sinta a sua presença, que você esteja com ele. Meu pai criou 5 meninos. 5 filhos. E aí, ele trabalhava, ele saía para trabalhar às 6h30 da manhã e ele chegava em casa às 7 horas da noite. Teve um período que ele nos deixou totalmente sem televisão. Quando nós chegávamos, ele chegava à noite em casa, nós estávamos sentados na sala esperando ele, porque ele tocava um violão com a gente. Meus irmãos aprenderam a tocar violão assim, de ouvido, por conta. E quando ele chegava, ele estudava música com os meninos, tocava o violão dele ali com todo mundo. Nós cantávamos com ele, ele tocava para a gente cantar. Essa era a presença do meu pai com a gente. Isso nos enriqueceu. Minha mãe não estava ali, mas a presença do meu pai foi fundamental para forjar o nosso caráter e quem nós éramos. E nós não tínhamos muito. Então, tudo aquilo que ele entregava para nós era o muito que ele podia nos dar. Então, seja presente na vida do seu filho, tira tempo para almoçar com ele. Não almoça na televisão, não, almoça com ele na mesa. Ore com ele antes de dormir. Esse menino não está me dando ideia, porque a idade está difícil. Derrama amor no coração dele. Seja presente na vida, porque eu sei que nós somos difíceis mesmo. E você também já teve sua fase difícil, né? Vamos falar agora no subtópico 2, falar sobre a esposa de Jó. Que isso aqui dá um pano para a manga, né, irmãs? A esposa de Jó. A frase, amaldiçoa a Deus e morre, atribuída à esposa de Jó, é uma das mais chocantes do livro. Todos nós achamos isso um absurdo. Como que essa mulher falou isso para o marido dela? Meu Deus do céu. Talvez por isso seja objeto de várias explicações. Muita gente diz que ela estava desviada, que ela nunca serviu a Deus, por causa dessa frase. Muitos autores tentam suavizá-la quando a interpretam como sendo uma ironia feita pela esposa de Jó. Nesse caso, ela de fato estaria dizendo: você continua aí com essa sua fé enquanto tudo desmorona à sua volta? Por que tudo isso? Deixe de lutar por isso e aceite a morte. Às vezes nós temos essa atitude mesmo. Nós zombamos até mesmo, não precisa nem ser marido e esposa não, nós zombamos até mesmo de um amigo que está passando pela luta. Nós falamos: você ainda acredita nisso? Você ainda acredita que Deus vai te honrar? Você ainda acredita que Deus vai te responder? E a mulher de Jó estava sendo irônica assim, ela estava dizendo: que é isso? Você continua aí acreditando que Deus pode fazer algum bem para você? Amaldiçoa logo ele e parte. Vamos parar com esse sofrimento. E aí, continuando aqui, uma outra maneira de pensar de alguns teólogos outros procuram atribuir um sentido ao texto o qual ele não tem. Para estes, a esposa de Jó não estava mandando amaldiçoar a Deus, mas orientando Jó a louvá-lo e morrer em paz. Não é isto, viu, irmãs? E nós vamos ver isso na resposta que Jó dá para ela. Ele entendeu muito bem o que ela estava dizendo.
No entanto, as evidências do texto depõem contra este entendimento. A reação de Jó ao dizer que sua esposa falava como qualquer louca confirma esse fato. E aí eu vou falar para as irmãs que têm os esposos, não é? E não a respeito só de esposo, irmãs, eu vou dizer para vocês uma coisa: nós precisamos buscar no Senhor o conselho para a hora da luta travada na vida do outro. Pode até não ser o esposo, não, mas uma palavra de incentivo ajuda demais. Nós às vezes ouvimos alguma amiga que vem falar conosco a respeito do tempo que ela está passando naquela prova, e ao invés de nós ajudarmos a irmã a perseverar e vencer a batalha, nós acabamos com a raça da irmã. E às vezes nós dizemos para ela assim, tá vendo? E aí nós vamos pegar lá na frente os amigos de Jó fazendo isso. Porque a palavra de quem está dentro de casa é muito mais forte para nós do que de quem não convive conosco. E uma palavra para sua irmã, uma palavra para sua mãe, para o seu pai, para o seu marido, para o seu filho, faz toda a diferença uma palavra de bênção. Ao invés de uma palavra que vai jogar por terra toda a fé que a pessoa está tendo. E nós temos que ter cuidado com aquilo que a nossa língua se atreve a fazer. É melhor pensar, ficar calado. Se alguém chegar e você não tiver uma palavra, fala, vamos orar, porque o Senhor vai agir em seu favor. Do que a gente falar alguma coisa que vai desestimular a fé do outro. Vamos ter mais cuidado com isso. Nós somos responsáveis por aquilo que nós falamos. Dentro de casa, para o marido, para os filhos, para os amigos. Nós temos que ter responsabilidade com isso. O fato em si da tribulação de Jó. Um vento forte soprou sobre a família de Jó, devastando-a. Ainda hoje, fortes ventos continuam a soprar em famílias inteiras. O resultado desses ventos é a degradação familiar, divórcios, drogas e etc. A exemplo de Jó, o crente deve se refugiar em Deus. É preciso que a família abra a Bíblia em casa e busque ao Senhor em estudo e devoção. E aí, chega no ponto que eu falei com vocês lá no início sobre a leitura diária, de você usar a leitura diária da lição para fazer o seu culto doméstico. Há algum tempo atrás, as famílias tinham o culto doméstico, faziam isso. Eu aprendi muito da Bíblia ouvindo a minha mãe contar a história da Bíblia pra gente no culto doméstico que ela fazia. Minha mãe sentava a gente de manhã, dava o café da manhã e depois ela contava uma história da Bíblia e orava com a gente. Aí eu aprendi a orar. Eu aprendi a orar com a minha mãe para as viúvas, os encarcerados. E eu ficava pensando o que era encarcerado. Mas eu aprendi a orar com ela a respeito dos encarcerados, que precisam de Jesus também. E eu era uma criança, para você ver que aquilo que você faz em casa é o exemplo daquilo que seu filho vai repetir lá na frente. Cuidado com aquilo que você está fazendo em casa, com aquilo que está repercutindo na vida do seu filho. Porque você acha que ele é só uma criança, mas ele vai levar isso para a vida toda. Então faça o culto doméstico, não estou falando de ministério de louvor, 2 horas de palavra, não. Leia a Bíblia, cante um corinho, ore ao Senhor na sua casa. Isto traz uma estrutura para a sua vida familiar quando o vento soprar. Porque uma casa firmada na areia, o vento vem, o que Jesus contou na parábola? Que a casa que ela é firmada na areia, o vento vem, a água passa e carrega a casa. Mas a sua casa estiver firmada na rocha, vai soprar o vento, o mar vai levantar, a água vai bater, mas a sua casa vai permanecer firme. Tudo aconteceu na vida de Jó, mas a fé inabalável dele no Senhor se manteve firme. É onde você está firmando as suas estacas. Como que você está fazendo o alicerce da sua casa? É imprescindível que nós tenhamos em nossa casa como fundamento o Senhor. A base da nossa casa, o Senhor. E o Espírito Santo vai te dirigir, vai te dar vitória na hora das batalhas, na hora das lutas. Vamos ao nosso terceiro tópico. E o terceiro tópico fala sobre tragédias de natureza física e psicológica. E o primeiro subtópico fala: o diabo toca na saúde de Jó. Depois que o diabo viu o seu plano fracassar, pois o patriarca não sucumbiu à tentação mesmo diante da dizimação de seus bens e familiares, o adversário agora tem a permissão divina para tocar na saúde de Jó.
que lá no capítulo 2 nós lemos na leitura bíblica. Essa nova prova é um drama muito distinto na literatura do Antigo Testamento. Ela dará a tônica ao restante do livro. Quando o capítulo 2, Satanás tem autorização para tocar na carne de Jó, ele está delimitando toda a sequência do livro de Jó. E Deus é soberano, irmãs. Entenda uma coisa. Aqui no capítulo 2, vamos voltar aqui à nossa leitura bíblica. Olha o que o versículo 6 diz. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, poupa, porém, sua vida. Deus, ele é soberano. Ele permite tudo que acontece em nossas vidas, mas ele impõe os limites. Nada foge do controle de Deus. Só vai até onde ele delimitou. Não nos vem tentação humana, e nós falamos sobre isso semana passada no versículo, que nós não possamos suportar. Deus não permite que essa tentação venha sobre nós, uma tentação humana que nós não possamos suportar. Ele está no controle de tudo e ele põe o limite. Ele colocou o limite para Satanás. Até aqui você vai, ó. Deus vê todas as coisas. E Deus age, Deus sempre age no sobrenatural. Quando eu falo de limite, eu estou dizendo da minha resistência humana, da minha capacidade de cair, de não suportar, de falhar. E eu vou fazendo, e eu vou fazendo, e eu vou fazendo. Só que chega um momento que eu não suporto mais. Aí começo a agir sobrenatural de Deus. Porque aquilo que está na minha mão fazer, Ele vai permitir que eu faça. Mas quando entra na esfera fora do meu limite, que eu não suporto mais, Ele age de forma sobrenatural na minha vida. É onde você vê os milagres acontecendo. Portas se abrindo onde você não esperava. Aquela dificuldade toda que estava para você chegar naquele lugar e conseguir aquilo que você precisava. Que você foi e fez com tudo que você tinha. Acabou. Agora não tem mais o que fazer. Quem vem e age em seu favor? Deus, porque Ele é soberano, Ele vê todas as coisas e Ele impõe os limites. Por mais que Satanás venha contra a nossa vida, assim como foi contra a vida de Jó, Deus está no controle. Só vai até onde Ele permitir. Segundo subtópico, saúde física. O texto sagrado diz que o diabo feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó 2, versículos 6 e 7. Tratava-se de uma doença extremamente maligna, capaz de provocar um grande sofrimento em Jó, a ponto de sentar-se nas cinzas e pegar um caco de barro para com ele raspar as feridas. Nós sabemos que foi muito sofrimento. Eu conversava sobre isso com uma das nossas alunas semana passada, e ela me dizia: meu Deus, Osana, como Jó sofreu, que coisa absurda. Aquilo foi muito sofrimento. Foi muito sofrimento. Porque nós sabemos que não tem nada que nos incomoda mais do que a carne. E não precisa ser muita coisa, não. Basta ter uma areia no seu sapato, você sabe disso. Você calçou o sapato, tem uma areia ali, aquela areia começa a te pinicar. E você começa a andar, aquela areia vai, daqui a pouco ela arranca sangue e você acabou. Você não consegue mais andar. Se você não fizer um curativo ali, às vezes você tem que pedir carona para voltar para casa, porque aquela areia fez um mal em você. Agora você imagina a situação de Jó. Como ele ficou fétido, podre, raspando as feridas com um caco de barro. É claro que a mulher dele teria dificuldade de chegar perto dele. Porque qualquer ferida em nós que começa a purular, já fica um negócio horrível. Não precisa ser muito grande. Imagina ele com o corpo todo ferido. E Satanás tem permissão para fazer isso. Jó foi constrangido a suportar as dores mais terríveis e os piores desconfortos que o ser humano jamais fora submetido.
Entretanto, reteve a sua integridade. Ele se manteve íntegro. Quando Deus disse, Jó é íntegro, Jó se manteve íntegro. Muitos são os servos de Deus que estão a sofrer as mais terríveis enfermidades. Aí nós temos na Bíblia Ezequias, né? Que enfrentou um tumor maligno que pouco a pouco foi lhe consumindo as forças. Ezequias, ele vira para a parede e chora. Nós conhecemos bem essa história. Nós temos Lázaro, narrado pelo Senhor Jesus, que coberto de uma chaga que o tornava repulsivo, embora espiritualmente ele fosse o mais puro dos homens. Outro ainda, o jovem pastor Timóteo, que tinha um problema seríssimo de estômago. Paulo cita isso na carta a Timóteo. Então não é porque nós servimos ao Senhor que nós não vamos passar por dificuldades físicas, dores. Mas nós não podemos deixar que essas dores, que essas limitações físicas, muitas vezes que nós passamos, tire o nosso foco no Senhor, a nossa integridade diante do Senhor, a ponto de blasfemar contra o Senhor. Jó, ele não se rendeu. Aí é outro tapa na cara de Satanás. Por quê? Porque mesmo tendo a sua carne tocada, como ele disse para Deus, pele por pele. Satanás disse, pele por pele. Se você tocar na carne dele, ele vai blasfemar. Deus falou com ele, pode ir lá, só não tira a vida dele. E mesmo passando por tudo isso, Jó se manteve íntegro diante do Senhor. Terceiro subtópico. Não há dúvida que além do sofrimento físico, Jó também experimentou o sofrimento psicológico. Embora não haja nada no texto que nos permita dizer que ele entrou em depressão, não há como negar que Jó passou por uma grande tensão psicológica. É claro que ele teve abalos psicológicos. É tanto que no capítulo 3, ele amaldiçoou o dia que ele nasceu. E eu até perguntei para vocês qual outro profeta que também fez isso. E a Alana respondeu, Jeremias, muito bem respondido. Porque nós precisamos prestar atenção naquilo que nós nos alimentamos. Esse abalo psicológico que Jó passou, nós também passamos hoje. Nós estamos vivendo uma situação no mundo que nós nos alimentamos só de coisas ruins. Se nós pararmos na frente da televisão para ver um jornal, alguns jornais você vai ter que limpar o sangue que caiu em você enquanto você está vendo o jornal. No outro, a mensagem é muito mais subliminar, ele vai contando uma história tão ruim para você de uma maneira tão suave que você vai para a cama e tem pesadelo com aquele monte de notícia ruim. Mas nós não paramos para poder fazer um culto doméstico em casa. Nós não paramos para ler a palavra, para ouvir um louvor. Mas nos alimentamos daquilo que joga a nossa fé para baixo. Então, se eu alimento a minha alma com coisas que engrandeçam o nome do Senhor, que alegra minha alma no Espírito de Deus, eu vou estar fortalecida no Senhor. A minha mente está fortalecida no Senhor. Mas se eu alimento a minha alma só com coisa ruim, com notícia ruim, com pornografia, falando mal da vida dos outros, a minha alma, o meu espírito, ele vai começar a se render ao mal. E aí eu posso ficar muito mal mesmo, sem forças para caminhar, sem querer ir na igreja, porque quando eu estou em casa eu não louvo a Deus. Na hora que chegar a hora de ir para o culto, eu também não vou querer ir para o culto, porque eu estou tirando tempo para dar lugar para outras coisas que não são as coisas do Senhor. E quem que é prioridade na minha vida? Quem eu estou no momento dando ideia, não é verdade? Para aquilo que você está focado dando ideia, aquilo é prioridade na sua vida. Se eu faço um curso de pintura e eu começo a focar naquele curso de pintura, não importa o horário que as coisas for acontecer, meu curso de pintura, eu só faço isso aqui na minha vida. Nada mais é importante. Tem gente que é assim, o foco dela é só aquele do momento. Chegou a hora de ir para o culto? Não vou porque eu estou fazendo a pintura. Mas você pode deixar aqui, não, eu preciso terminar essa pintura. Eu estou usando um exemplo muito básico para dizer para você
que daquilo que se alimenta a sua alma é aquilo que vai te levar ou te afastar de Deus. Se você chega no momento de vir para a casa do Senhor, prestar o culto de louvor e adoração ao Senhor, tem coisas que estão vindo em primeiro lugar na sua vida, faça uma reflexão, irmã. De que você está se alimentando? Porque quando eu quero ter uma vida saudável, e aí eu estou falando de físico, eu vou me alimentar bem, eu só vou comer frutas, legumes, verduras, eu vou fazer um bifinho fininho, magrinho. Por quê? Porque eu estou cuidando do meu físico. Se eu não tiver nem aí, eu estou meio mais para lá do que para cá, vou bater ele uma feijoada mesmo. Não estou nem aí se a minha pressão vai subir, se a diabetes está alta, eu vou comer um pote de doce. Eu não estou preocupada com isso. E no mesmo tanto que eu não estou preocupada com a minha saúde física, corpo, isso pode refletir também na minha saúde espiritual. Como eu estou me alimentando? Não é? Se eu me alimento de louvores, se eu me alimento da palavra, quando chegar a hora do culto, eu estou ansiando para estar na casa do Senhor. Mas se eu estou me alimentando daquilo que enfraquece a minha vida espiritual, chegando a hora de cultuar o Senhor, eu vou dizer, não vou hoje não, estou muito cansado. E, irmãs, nós estamos num caminho para o céu. A nossa integridade, assim como Deus afirma a respeito de Jó, a nossa integridade, Jó era temente a Deus, nosso temor a Deus, Jó se desviava do mal. Esse desviar do mal passa por isso, pela nossa saúde psicológica, pela nossa saúde emocional. Jó só consegue chegar até o final íntegro, temente a Deus, se desviando do mal, porque psicologicamente, por mais que ele tenha sido abatido, porque nós pegamos tudo que ele passou e nós achamos muito sofrimento, mas tudo que ele passou, e mesmo o abalo psicológico dele, aquilo que ele tinha armazenado na vida dele para o dia mal, deu a ele fortalecimento para vencer o dia mal. Aquilo que nós depositamos no nosso celeiro, no dia bom, oração, jejum, eu estou bem, então eu estou fortalecido, eu vou orar, eu vou jejuar, é o que vai nos abastecer, manter abastecidos para o dia mau. Se eu não tiver em depósito, quando chegar o dia mau, eu vou esmorecer. Eu não vou suportar. Se eu deixar para juntar para o meu celeiro no dia mau não vai ter nada. Você já acordou um dia que você está sentindo a última batatinha do saquinho? Que você fala assim, meu Deus do céu, hoje eu não levanto da cama não, hoje eu estou ruim demais. Deus não está nem me vendo. De tão abatido que a sua alma está, aí você diz, por que se abate a minha alma? Porque o salmista diz, a minha alma tem sede do Deus vivo. E tudo isso reflete o nosso abalo emocional, psicológico. O mesmo que Jó passou. As tribulações, elas nos fazem ser abalados de uma maneira que às vezes nós não conseguimos nem nos levantar. Mas se no dia bom eu me lembrar de Deus, né? Porque no dia que está tudo bem é muito difícil eu tirar tempo para orar, é difícil eu tirar tempo para ler a palavra, é difícil eu tirar tempo para jejuar, porque a minha alma está farta, regalada, não é? Eu estou ótimo, não preciso de nada não, porque eu estou muito bem. Mas eu esqueço que vem o dia mau, e no dia bom é que eu tenho que encher o meu celeiro, me preparar. Jó, ele ofertava, ele sacrificava ao Senhor, ele orava ao Senhor. Então, por mais que ele tenha sido abalado psicologicamente, nós cremos que sim, porque devido a tudo que ele passou, mas ele se manteve fiel ao Senhor. E aí, continuando aqui nesse último subtópico, diz assim, há vários textos no corpo do livro que permite fazer essa dedução, mas já no início da sua fala é possível perceber esse fato. O fato que? De que ele foi abalado psicologicamente. Ainda que mantivesse sua fidelidade a Deus, o patriarca amaldiçoou o dia de seu nascimento, o que mostra que ele ficou abalado psicologicamente, não vendo mais razão para que fosse celebrado. Só debaixo de forte pressão psicológica é que pessoas chegam a tal ponto.
Então, esse dia mau que chegou para Jó e que ele teve esse abalo psicológico tão forte, chega para todos nós. E neste momento é que nós abrimos a nossa boca e falamos tudo aquilo que às vezes nós não queríamos dizer. Mas o que nós não podemos esquecer é que a benevolência do Senhor para com nossas vidas não tem limite. Que o fato do Senhor cuidar de nós a cada momento, Ele não voltou atrás nisso. Que Deus, Ele é soberano, tudo está no controle dEle e vai até o limite que Ele determinou. Nós não podemos deixar de crer nisso. Porque Jó, mesmo sem entender tudo o que estava acontecendo, ele não sabia que era uma ação direta do maligno. Deus estava calado, vendo o sofrimento dele. Ele se manteve íntegro. Então, volto a repetir para você, irmã, do que você está se alimentando. Essa é uma reflexão que nós precisamos fazer. Hoje está um dia bom para você, enche o seu celeiro. Seja fortalecida no Senhor. Jejum e ore. Louve ao Senhor. O dia está mal, não se alimente de coisa ruim. Não se alimente de mensagens ruins. Não se alimente de notícias ruins. Ao invés disso, coloca um louvor para tocar na sua casa, porque o louvor, ele liberta. Se você não tem, você pensar, mas eu não sei cantar, mas você sabe ouvir, coloca um hino lá para você ouvir, porque isso vai alimentar a sua alma, vai te dar forças para vencer mais uma batalha, ouvindo ao Senhor. Vamos então, irmãs, à nossa conclusão desta aula. Nesta lição, vimos o drama de Jó, que foi provado de uma forma dura no seu trabalho, família e saúde. Somente um homem com uma fé inabalável mantém sua lucidez diante de tantas catástrofes. Somente o Senhor pode manter fiel, de pé, diante da calamidade nessa natureza. O diabo chegou ao ponto máximo de pressão contra Jó, mas não conseguiu executar o seu intento. O patriarca permaneceu de pé diante da provação. Por quê? Porque a fé dele estava firmada no Senhor. E aí, para fechar essa conclusão, eu quero ler com você a primeira carta de Pedro, capítulo 1 e versículo 7, diz assim: essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira, pois até o ouro que pode ser destruído é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm, que vale muito mais do que o ouro, precisa ser provada, para que continue firme. E assim, vocês receberão aprovação, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Observe bem o início desse versículo. Essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira. Então, as lutas, provações que nós passamos, tudo isso vem para nos aprovar naquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos, nos ensinar para aquilo que Ele tem para as nossas vidas. E se até mesmo o ouro, que é muito precioso, precisa passar pelo fogo, imagina nós, não é? Então, que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida. Que essa palavra seja bênção para a sua vida. Reflita sobre tudo isso que nós estudamos. Onde está seu coração? O que tem sido importante para você? Do que você tem se alimentado? E que nós possamos a cada dia refletir para o mundo o reino de Deus em nossas vidas. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te louvamos por essa aula e que o Senhor continue abençoando a cada uma de nossas alunas, que a tua palavra venha, Senhor, fortalecer os corações, nos dá lucidez, nos dá entendimento e que tudo quanto fizermos seja feito para a honra e glória do teu nome, Jesus. Em nome de Jesus, amém.